e graça, querido irmão, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, mais uma vez, no nosso programa do Gale, o seu canal de entrevistas com personalidades do mundo da religião cristã e até das não cristãs, ok? É sempre muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo a mais um programa. Bom, como sempre, nós trazemos temas bastante interessantes e hoje nós vamos tratar de um tema chamado hermenêutica. Que é isso, gente? Você tem a mania de achar que a interpretação da Bíblia cai do céu? Então, hoje, nós já vamos começar a aprender que não é bem assim, não. Tá? Aliás, se você acha que a Bíblia, a interpretação da Bíblia cai do céu, de mão beijada para você, como muitos pensam, eu acho bom você não falar de Bíblia com os outros, porque fica perigosa a sua interpretação. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe um especialista na área de hermenêutica. Ele vai explicar o que é hermenêutica. Para quem não sabe, hermenêutica é uma das ciências que interpreta, né, as escrituras. Agora, será que a hermenêutica não pede ajuda para o Espírito Santo? O hermeneuta não vive de oração? Será que ele não reconhece a sua dependência do Espírito Santo, mas ele acha que depende só do estudo dele para interpretar a Bíblia? Então, um monte de coisa que nós vamos aprender hoje. E para trazer o nosso convidado aqui, né, que sempre vai ser bem-vindo, eu quero convidá-lo, então, para chegar até a gente, o nosso querido pastor Rafael Rocha. Seja bem-vindo, irmão, tudo bem? Tudo bem, pastor Fernando Gale, graça e paz. É uma alegria muito grande poder participar pela segunda vez do seu canal, dos seus internautas que acompanham, né, de forma maravilhosa o seu canal. E para mim é uma alegria estar sendo entrevistado por você sobre um assunto tão interessante e tão pertinente para todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. O irmão é de onde mesmo? Bom, eu sou o pastor Rafael Rocha, presidente nacional da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, na cidade de Bragança, no estado do Pará. Para quem não conhece também a minha formação, sou bacharel em teologia pela ETAL, Associação Educacional Teológica Evangélica da América Latina, e sou pós-graduado em teologia bíblica interconfessional pela Universidade Uniter. E estamos aqui, né, na cidade de Bragança, no estado do Pará, e né, a gente também tem um canal no YouTube chamado Pastor Rafael Rocha e Teologia. Lá eu comecei a fazer 5 vídeos, né, em sequência, dando aula de grego instrumental do Novo Testamento, e depois a gente vai fazer uma série de hebraico instrumental também do Antigo Testamento no nosso canal. Muito bem, Bragança é no estado do Pará. Estado do Pará, Bragança, Pará. Bom, eu quero, antes de começar a fazer as perguntas ao pastor Rafael Rocha, como é que é o nome da igreja? Graça e Verdade, né? Como é que é? Igreja do Evangelho, Graça e Verdade. Igreja do Evangelho, Graça e Verdade. Seria em grego Ecclesia, Evangelion, Caris, Recaris, Kai, Realetheia, né? Deve ser assim que fala, mais ou menos, né? Muito bem. Mais ou menos assim, né, pastor? O senhor sabe mais do que eu. Bom, quero agradecer aqui, eu quero agradecer, sabe sim, eu quero agradecer aqui os e-mails. E-mails são raros porque tem pouca gente que sabe meu e-mail, mas no WhatsApp, o Antônio Carlos, Fábio Lira, Andréia de Paula, deve ser minha... Eu também sou de Paula, viu? Eu sou Gale de Paula, né? A dona Madalena, né, que é uma católica, ela diz que gosta muito de assistir o nosso programa, né? Tem um rapaz aqui que falou assim: o senhor devia pertencer à única religião que Jesus deixou. Eu falei: não, eu também deixei, viu? Eu também deixei. Certo? O cara falou para mim assim, viu, pastor? O cara acabou de falar assim para mim: você devia pertencer, você deveria ser da igreja que Jesus deixou. Eu falei: eu também deixei, também deixei. Agora, essa questão de hermenêutica, pastor, é uma questão de interpretação, né? A Bíblia é cheia de interpretações possíveis. Tem uma história que envolve interpretação que eu conto muito quando eu dou palestra para jovens. É a história de um
é um habitante lá de Portugal, certo? Que ele nunca tinha assistido uma partida de futebol na vida, nem na televisão, nunca tinha assistido uma partida de futebol na vida, né? E aí, então, parece que o pastor ficou congelado aí, né? O pastor não tá ouvindo a gente. Daqui a pouco eu continuo, eu conto a história direitinho para ele, então. Ele está lá no Pará, e ele contou para mim que está uma chuva violenta lá, entendeu? Então, cai a energia, né? Aí, tá de volta. Então, Voltou. pastor, voltou. Então, eu A estava internet contando. caiu aqui. Ah, tá. Então, eu estava contando a história, vou começar do comecinho, né? Era um português, mas não é para levar a mal, né? Eu gosto muito dos portugueses, né? Era um português que nunca tinha assistido um jogo de futebol na vida. O filho dele falava que queria assistir um jogo de futebol, ele foi lá assistir o jogo de futebol, voltou para casa e o pai perguntou: como é que é aquela porcaria? Né? Ah, aí ele falou: não, o pai vai ter que assistir para saber. E aí, finalmente, sobrou a oportunidade de um dia o pai, pela primeira vez na vida, ver um jogo de futebol. Aí foi o filho que perguntou: e aí, o que o senhor achou? Eu comprei um ingresso aqui, entendeu? Não entendi nada. Entrei em campo, eles rasgaram o ingresso na minha frente. Aí estava todo mundo sentado nos pedaços de cimento, olhando para um pasto verde, bonito, nenhum bezerro, nenhuma vaca, não tinha nada. Os camaradas gritavam Palmeira, Palmeira, não via Palmeira, só via grama. Os outros gritavam Botafogo, Botafogo, vou botar fogo aonde? Na grama? Não pega, entendeu? Aí apareceu um pequenininho de preto, um orgulho, um apito na boca, convida todo mundo no meio do campo, começa a conversar baixinho com eles, que é para nós não escutar. Aí, de repente, todo mundo se afastou, ele deve ter ofendido alguém, deu um apito, o camarada que estava parado perto da bola sai correndo com ela feito uma besta. Só que o outro não gostou, tirou a bola dele e levou para lá de volta. Aí veio o outro, arrancou a bola dele e levou para lá de novo. E ficava nessa agonia, tira a bola daqui, leva para lá. Por que não dava uma bola para cada um? Aí tinha um palhaço que ficava no meio de 3 pedaços de pau e não fazia nada. Todo mundo brigando, correndo atrás da bolinha, e o camarada lá não fazia nada. Quando chegava a vez dele colaborar com os outros, todo mundo chutava com os pés, ele agarrava com a mão, quer dizer, estragava tudo. Aí uma hora acertaram a bola no fundo da rede, começaram a gritar frango, frangueiro, e eu estava com uma fome desgraçada e o frangueiro não aparecia. Passaram 90 minutos correndo atrás da bolinha. Saíram de campo, deixaram a bola. Vê se pode um negócio desse. Ou seja, essa história mostra que uma pessoa pode ter múltiplas interpretações de algo, mas essas interpretações fugirem totalmente da realidade. Não é? Sim. O camarada vê gritando frango, frangueiro, é o goleiro que é o frango, frangueiro, né? Mas ele interpretou que fosse alguém vendendo frango, né? No campo de futebol. Com a Bíblia não acontece a mesma coisa, pastor? Sim, acontece. Principalmente numa classe da Igreja Evangélica Brasileira, que é a classe que eu considero mais problemática na interpretação das Escrituras, que é a classe do mundo pentecostal. Eles já entram na leitura da Bíblia com a cabeça em Marte. Eles fazem uma leitura dando viagens internacionais, interespaciais, né? E acabam se perdendo porque não tem um raciocínio lógico, sistemático e organizado da leitura do texto. E para isso serve a hermenêutica. Ela traça de forma organizada, ela é uma ciência mesmo, ela tem uns sistemas de interpretação do texto bíblico,
né? E a partir desse desenvolvimento, desse conhecimento que a pessoa tem, respeitando cada texto é um texto, tá? E ela vai entendendo a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela é repleto de textos onde você pode interpretar de forma literal. Existem outros textos que você não pode interpretar de forma literal, porque são linguagens que têm a ver, ou tem figuras de linguagens, né? Tem as hipérboles, tem a metonímia, tem aí a alegoria, tem uma série de linguagens, tem a prosopopeia, né? Tem as parábolas, tem as tipologias, tem as linguagens proféticas, de obras, obviamente, que devem ser estudadas dentro de uma perspectiva apocalíptica. Então, a hermenêutica, ela é uma ciência que ajuda o estudante da Escritura a fazer uma leitura responsável da palavra de Deus, né? A palavra grega hermenêutica, que muitos já sabem, né? Hermenêutica, né? Ou hermeneuo, que é quando a gente começa a entender, que significa interpretar, explicar. Mas você só pode explicar um texto se você compreendê-lo. Para você compreender, você tem que, obviamente, ir ao texto e respeitar todas as regras de interpretação daquele texto, né? Existe a hermenêutica geral, que é uma hermenêutica que traça a narrativa de um desenvolvimento de um panorama geral. Por exemplo, a hermenêutica geral, ela analisa o todo da Bíblia, né? Ela analisa o contexto histórico-cultural. A hermenêutica geral, ela analisa também as obras que vão ajudar o conhecimento da Escritura, como obras de léxicos sintáticos, né? Então a gente vai começar... E obras de teologia como um todo. Essa é a hermenêutica geral. Mas existe uma outra hermenêutica, chamada de hermenêutica especial. Essa hermenêutica especial, ela vai trabalhar com as partes dentro desse todo. Enquanto a hermenêutica geral ela trabalha com a Bíblia como um único texto, a hermenêutica especial vai trabalhar, né, com partes da Bíblia, onde existe linguagem de parábolas, tipologias, né, alegorias, linguagens proféticas. Então, a partir desse momento, a gente vai entender, né, a profunda dependência da hermenêutica, né? Então, todo teólogo que se preste, estudante da Bíblia que se preste, ele precisa recorrer a esses sistemas de interpretação da Escritura. Tá. Existe alguma diferença entre hermenêutica e exegese? Sim, a exegese, né, já tem um prefixo ex, aquele que tira de dentro do texto, né, o que de fato o texto quer dizer. Para você fazer uma exegese, você primeiro tem que conhecer os textos originais da Escritura, o hebraico, o aramaico e o grego, e, obviamente, não somente estudar, porque também existe uma coisa na exegese que você acaba tendo análise mais morfológica das palavras. Aí você se utiliza não somente dos léxicos, mas você tem que estudar uma questão mais profunda, que é o cânon da Escritura, a crítica textual. Você tem que estudar a exegese, ela vai envolver, né, parâmetros muito mais profundo para ajudar o estudante da Escritura a interpretar a Bíblia com propriedade. E a hermenêutica, ela é a aplicação da exegese, né? A hermenêutica e a exegese, embora sejam dois ramos distintos, mas estão profundamente interligados. Eu considero que todo hermeneuta sério tem que conhecer os textos originais para poder fazer uma interpretação mais correta da Escritura. Apesar de ser dois sistemas diferentes e distintos, mas estão profundamente interligados e convergem para o mesmo fim na questão da interpretação da Escritura. Certo. Vamos dizer assim, que a exegese, ela teria a função de tornar o texto claro para o entendimento, e aí talvez a hermenêutica viria para... Uma vez que o texto está mais claro para o entendimento, aí então você faz uma interpretação. Que uma coisa é clareza, né? Acharmos que o texto é claro. Aí depois que vemos que ele é claro, né? Depois de fazer um estudo das palavras no original, aquela coisa toda,
Aí a gente pega e faz uma interpretação, né, imediata e imediata, né, dos textos ali, comparando com a própria Bíblia, né, para chegarmos, então, a uma interpretação. Essa frase que a Bíblia explica a própria Bíblia, ela é 100% correta? Sim, né? Sim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por exemplo, você falando agora que o trabalho da exegese é explicar, trazer clareza do texto. Um dos fundamentos da hermenêutica é a noemática, na palavra grega noema. A noemática, ela trata com isso, com pensamento, com sentido. E a noemática trabalha com essa questão da exegese, né? E a gente percebe que ela se constitui no estudo de diversos significados da Escritura, né, para você poder ter um maior conhecimento ou esclarecimento do pensamento bíblico, né? E dentro dessa questão do pensamento bíblico, na verdade, a intenção é chegar num sensus plenior, é a questão de entender a mente do autor bíblico, que, na verdade, existe um autor divino, que é Deus, é o autor primário da Escritura, e existe também um autor secundário da Escritura, que são os mais de 40 autores que escreveram as suas obras. Você vê que na hermenêutica, além da noemática, existe a heurística, que aí já vai, né, da palavra grega heurístico, que já vai trabalhar com a questão de achar, encontrar, né, esse entendimento, ou seja, vai estudar, né, a parte da Escritura que estuda as questões de diversos significados também na Escritura. Então, você precisa de ferramentas. A heurística precisa disso. E aí, depois existe outro parâmetro, né, outro desenvolvimento também da hermenêutica, que é a proferística, que vem da palavra de latim, né, profero, que significa tirar e apresentar. Então, é isso que a exegese faz, né? A proferística, ela tira e apresenta, é o modo de expressar o significado contido na Escritura. A gente pode perceber a questão da noemática, heurística e a proferística, a gente entende, por exemplo, elas trabalham, convergem para o desenvolvimento e para o entendimento mais absoluto da Escritura. Por exemplo, o texto lá de Oséias 11:1, né? Oséias 11:1 vai falar do pensamento divino, né, do autor divino, que é Deus, e vai falar do autor, né, que foi o profeta Osés, que recebeu os oráculos e escreveu, disse, olha, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Mas o que é que o Osés tinha em mente quando proferiu essas palavras? Ele tinha em mente, como um autor secundário, obviamente, a nação de Israel sendo retirada do Egito, né, para ser conduzida até a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Esse aqui é o pensamento do autor secundário. Mas uma coisa interessante, pastor Fernando Galli, é que existe o pensamento do autor divino, que a gente vai pegar o mesmo texto de Oséias 11:1, lá em Mateus, capítulo 2, versículo 15, e o autor divino, que é Deus, aplica ao seu filho, né? E disse lá, do Egito eu chamei meu filho, fazendo uma alusão a Jesus. Então, o autor divino tinha em mente, quando proferiu aquelas palavras, porque, inclusive, existe uma celeuma na questão do sensus plenior, né? Existe um debate sobre isso, mas é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela hermenêutica, porque ela me faz ver a Bíblia como de fato ela é, né? Então, por exemplo, a Bíblia, você perguntou, a Bíblia pode 100% interpretar a Bíblia? Sim. Você vai ver, por exemplo, textos proféticos do livro de Apocalipse, né? Falando sobre sete reis, né? 7 chifres, né? E tal, que a gente vai ver que são 7 montes, 7 reis, tal. Então, a linguagem profética, o próprio Apocalipse interpreta o Apocalipse. Por exemplo, Bíblia interpreta a Bíblia? Sim. Você vai ver Jesus falando, né, em Mateus 13, sobre a parábola do semeador. Depois o mesmo Cristo, né, que vai explicar aquela parábola, ou seja, ele mesmo dá a explicação na parábola. Então, se você for ler a parábola como um todo, você vai ter a explicação daquela parábola. É uma coisa maravilhosa da hermenêutica, que estuda as parábolas, o termo grego parabolê, que significa desviar, né, o caminho, e a perspectiva da parábola é revelar por ocultação.
Então, a parábola era um mecanismo com que Jesus revelava verdades, como ele disse lá, né? Abrirei minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, era uma revelação por ocultação. Ele falava numa linguagem onde a grande massa não entendia, mas, em particular, ele acabava explicando o que estava sendo dito para os seus discípulos. Então, eu vejo nas linguagens, né, figuradas das parábolas, né, nas linguagens proféticas, Bíblia, sim, interpretando Bíblia, até nos textos que as pessoas consideram mais dificultosos. Sim, eu consigo ver essas questões. Ok. Vamos lá. Vamos colocar na prática aqui. Então, imagine a parábola do filho pródigo, certo? Certo. Como é que o hermeneuta faz para interpretar essa parábola? Usando as regras de hermenêutica, né, estabelecidas. Como é que se dá isso na prática? Tem que ler o texto? Olha, isso tem que, no caso, parábolas já não podem ser interpretadas dentro da interpretação literal. Existem textos que são literais e existem textos que não são literais. Não tem como se interpretar uma parábola dentro de uma linha literal. Não tem. Né? Mas aquilo que eu estou dizendo, a parábola ela é a revelação, né, é revelação por ocultação, mas as verdades que estão sendo reveladas na linguagem das parábolas são verdades reais, embora não possam ser interpretadas de formas literais. Você está entendendo? Não pode ser interpretada de forma literal. Então, a gente tem que entender o seguinte, a hermenêutica diz que quando o texto for... Né, primeiro tem que se interpretar o texto pelo texto. Né? O segundo, o texto tem que haver a interpretação literal de um texto na hermenêutica e respeitando as figuras de linguagens. Né? Respeitando as figuras de linguagem. Isso aqui é a segunda regra da hermenêutica. E a terceira regra da hermenêutica é que interpreta um texto dentro do seu contexto imediato, do seu contexto geral e do seu contexto histórico. Então, a questão da parábola do filho pródigo pode ser encarada como um acontecimento, como um fato real, descrito pelo Cristo, mas a forma com que vai ser analisado o texto tem que ser averiguado dentro da perspectiva da linguagem das parábolas, que, obviamente, são linguagens figuradas. Me explica uma coisa, então. Eu leio, por exemplo, o texto que fala... vamos lá. De Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 9, fala que viu-se uma estrela cair do céu da terra, fez um enorme buraco, aí saíram gafanhotos para atormentar as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, chamado Apolion e Abaddon. Então, a gente sabe, né? A gente vai para o texto e fala, isso aqui é simbólico, certo? Sim. Aí no texto do Apocalipse diz que eu vi a Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus, certo? Aí dá as medidas daquela cidade que não cabe todo mundo lá dentro, dos salvos. Aí o pessoal fala que é literal. A hermenêutica não dá para dar uma ajudinha nesses casos, não, pastor? Olha, é interessante. Primeiro, uma estrela que caiu do céu. Apocalipse 9. Tá. Primeiro, o próprio texto de Apocalipse, ele vai explicar como pode ser interpretada todas as ocorrências da palavra estrela no texto do Apocalipse. Obviamente, vai ter textos que, quando interpretarem a expressão estrela, vão fazer alusão a anjos. Uma estrela caiu, né, chamada Absinto, e, obviamente, pode ser feita uma alusão aí a um ser angelical, que vai ter, de uma certa forma, a autoridade de liberar os demônios do poço do abismo. Os demônios do poço do abismo. E Apocalipse 9 fala de vários demônios lá, viu? São demônios, uma couraça, outro são várias características, até que aparece o Abaddon e Apolion e tal. Mas é praticamente similar essa descida dessa estrela
né, que vai, parece que, causar amargor no mundo, com o sofrimento que será desencadeado por esses seres espirituais, diabólicos. E é praticamente o que acontece com, por exemplo, Apocalipse 20. Um anjo desce no céu, né, com uma corrente para aprisionar Satanás. Então a gente percebe que o lança, né, no poço do abismo e deixa lá acorrentado e tal. Então a gente vai vendo que passagens mais obscuras precisam ser interpretadas por passagens mais claras de ocorrências paralelas. Por isso que a gente tem que trabalhar na questão, pastor Fernando Galli, dos paralelismos, né, da hermenêutica, os paralelismos de palavras, onde aparecem as ocorrências do termo estrela, o paralelismo de ideias e o paralelismo de doutrina, né? Então, esses paralelismos nos ajudam a entender essas questões e a elucidar o texto, a esclarecer o texto. E isso tudo dentro, viu, pastor Fernando Galli, do próprio texto que está sendo averiguado. Se você está tratando com um texto apocalíptico, você tem que estudar todo o texto apocalíptico para chegar às conclusões, né, no panorama geral. Não adianta ir para Marte, não adianta reivindicar Deus me revelou, porque aí, meu amigo, esse negócio de Deus me revelou vai dar ao indivíduo a capacidade de desenvolver elucubrações e devaneios de uma mente inquieta. E aí vai ser complicado, tá? Porque o cara vai fazer viagens internacionais, interespaciais, vai sair da realidade do texto, vai embora do texto, e quando volta para o texto, já volta com uma ideia pré-concebida que ele mesmo inventou com o discurso do Deus me revelou. Então não é assim que funciona, isso não é uma hermenêutica séria, isso infelizmente as igrejas evangélicas brasileiras estão intoxicadas com uma interpretação irresponsável, é uma alegorização do texto bíblico de forma que o texto que já é alegorizado, ele precisa ser esclarecido por outros textos, e não agregando alegorizações para que, de fato, o texto se torne pior do que já é, obscurecendo a ideia. Então, é complicado, amigo, é complicado o que está acontecendo hoje. E Deus nos levantou nessa nação para sermos os responsáveis de trazer um ensino claro como água, né, para as nossas igrejas. Mas o negócio está pegando, parceiro. Mas, pastor, eu quero saber por que é que a estrela é simbólica lá do Apocalipse 8 e 9, né? E por que é que a cidade que desce do céu tem que ser literal? Porque o pessoal interpreta que vai eu não sei, acho que a Terra vai ter que ficar plana para todo mundo ver essa cidade descer do céu, não é? Porque João representa, né, a igreja que vai descer do céu, mas a Terra, essa cidade vai descer onde? Né? Se eu for entender isso literalmente, a Nova Jerusalém desce do céu onde? Né? Olha, via... Então, eu quero saber isso aí, porque aplicando os princípios da hermenêutica, então vou ter a estrela simbólica e a cidade o pessoal entende usando os mesmos princípios da hermenêutica, apesar de ser um livro simbólico como o Apocalipse, interpreta como vai ser uma cidade literal mesmo, com todas aquelas medidas, né? Não cabe gente em linha reta nessa cidade, vai ter gente que vai estar voando no meio dela, né, na altura que ela tem, e é uma loucura. Por que o pessoal interpreta essa cidade que desce do céu como literal? Alguns grupos, usando princípios da hermenêutica, eles vão entender que essa é a igreja que desce do céu, porque Jerusalém é o símbolo do povo de Deus como um todo no Antigo Testamento. A Nova Jerusalém deve continuar sendo um símbolo do povo de Deus no Novo Testamento. Então, o pessoal pega, né, e põe as duas cidades como literal, né, como construção. Eles não vêem pessoas, eles veem construção. Né? E aí, a hermenêutica entende uma como simbólica, a estrela e a cidade como literal. Por que isso? Olha, existe primeiro duas escolas de pensamento de interpretação, que eu acredito que grande parte dos nossos internautas, claro, você conhece, você é mestre,
né? Não sei Tentar de nada discorrer aqui. isso para você Chegando agora. é chover no molhado. Agora, os internautas sabem que existe duas escolas de pensamento de interpretação, que é a escola de pensamento literal de Antioquia, né? E existe também a escola escola de interpretação alegórica, né? Ali nas regiões do norte da África, ali, que é Alexandria, no Egito. E a gente percebe o seguinte, que essa escola foi muito difundida, tá, em todo o seio do cristianismo nascente. É bem verdade que antes do surgimento do cristianismo, os judeus já haviam sido intoxicados por essa influência, né, de um judeu helenizado chamado Filon de Alexandria, que não conhecia o texto hebraico, só conhecia o texto grego da Septuaginta. Ele era profundamente apaixonado por Moisés. Ele acabou tentando, e ele era um exegeta, tá? Ele era um exegeta, ele conhecia o texto da Septuaginta, ele estudava e fazia uma exegese com o texto da Septuaginta do Antigo Testamento. No entanto, ele era apaixonado por Platão, e para ele unir o pensamento mosaico, né, com o pensamento de Platão, pensamento platônico, ele começou a alegorizar, a criar coisas que o texto, né, da Torá não dizia. Isso acabou contaminando o cristianismo do primeiro século, né, até chegar a influenciar um dos mais célebres expoentes da doutrina cristã, que era Orígenes. E, olha, nós temos hoje, nos pais da igreja, algumas interpretações dos pais da igreja, que são alegorizações absurdas, que nós temos hoje, né? Nós chegamos à conclusão de que muitas daquelas alegorizações absurdas são praticamente heresias. A gente encontra heresias na boca dos pais da igreja. Isso aqui que eu estou falando, né? Muita gente vai ficar, nossa, meu Deus, pastor Rafael Rocha disse que havia heresias na boca dos pais da igreja. Porque você fazer mais do que uma inferência. Primeiro, você já diz o que o texto não diz. E segundo, inventa uma interpretação absurda. Então é complicado. Apocalipse 19 fala que a igreja estava passando a se ataviar, né? O verbo grego lá, auristo, está no ingressivo ou no incoativo. Ela passou a se ataviar e acabou descendo, né, lá em Apocalipse 21, no novo céu, numa nova terra, descendo ataviada, a nova Jerusalém que desce ataviada. As pessoas fazem associação entre Apocalipse 19, né, e também a igreja que desce ali. Mas uma outra questão, pastor Fernando Galli, que muitos interpretam sendo aquela nova Jerusalém de Apocalipse como literal, porque o texto da Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus 11 nos diz que Abraão esperava uma cidade, e era uma cidade, ele disse que se a cidade que ele estava esperando não fosse uma cidade real e literal, ele teria voltado para aquela de onde ele havia saído. Mas ele estava esperando uma cidade celestial cujo artífice e construtor é Deus. Então Abraão, né, foi chamado, a chamada de Abraão era essa, claro. A gente pega esse texto de Hebreus capítulo 11 para tentar esclarecer Apocalipse 21, tá? Para se tratar de uma cidade. Agora, eu acredito o seguinte, uma cidade que vai ser feita de forma toda quadrada, né? Quadrada de cima, quadrada de baixo, toda uma forma, uma caixa. Você já viu as descrições lá no Apocalipse? Será que de fato vai ser uma cidade quadrada, uma caixa de fósforo? Uma cidade em forma de caixa de fósforo? Eu acho que não. Eu acho que está falando sobre, né, a perfeição da cidade, né? A perfeição, a altura, o comprimento, a largura, que é o que está em Cristo, né? Para que em Cristo a gente possa descobrir a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor, que é o que simboliza, né? Simboliza a plenitude. Não, normalmente vai haver, porque senão limitações numa cidade cujo Deus ele é ilimitado, né? Então a gente percebe que vai ser uma cidade com certas não limitações. Primeiro que Deus não vai precisar de sol lá. Deus ele vai ser a luz, né, daquele lugar. Vai precisar de sol, não vai precisar de uma série de coisas. Então a gente tem que entender aquele texto, claro, de forma vendo o todo da questão. Tem que ver o todo da questão. Eu sou um cara seguinte, vamos ver
todas as ocorrências do termo cidade em todos os 27 livros do Novo Testamento. Vamos ver como é essa cidade que Deus, né, que está descrito em Apocalipse 21, né, vamos ver como é que outros textos da Bíblia paralelos, falando de cidade celestial, vão interpretar aquela cidade. O senhor está me entendendo, pastor Fernando Galho? Então, o senhor percebe que o estudante dos livros apocalípticos, ele tem que, quando o texto é muito obscuro, ele se utilizar de textos paralelos para dar maior esclarecimento também. Tem que recorrer a esses recursos, senão vai ficar difícil, né? Tá. Esse negócio assim de alegorizar, por exemplo, né? O senhor acha certo eu ler o texto assim e colocar o sentido que eu quero? Por exemplo, tem pessoas que falam assim, ó, você tem que fazer uma interpretação da Bíblia para você, que se adeque à sua realidade. Então, seria o caso do camarada falar assim da besta do Apocalipse, lá com 7 cabeças e 10 chifres. Bom, essa besta aqui é a minha sogra, né? Porque a pessoa alegoriza e coloca o que quiser ali, né? Isso aí é um absurdo. Agora, ser literal também não dá, porque você vai pegar o quê? Você vai pegar você vai achar que vai sair de fato do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então, isso soa como ridículo, porque você não pode ser literal aí. Entendeu? Agora, como é que a hermenêutica nos ajuda a entender quando uma coisa deve ser entendida literal e outra não? Bom, quando é que a hermenêutica nos ajuda? Existem textos, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um exemplo muito claro que você tem que interpretar os 10 mandamentos de forma literal. Quando a Bíblia diz assim mesmo, não matarás, que no hebraico está não assassinarás, aquilo não é uma forma figurada. Não, eu não vou matar figuradamente uma pessoa. Você mata ela literalmente. Né? Não cometerás adultério. Não, eu vou cometer adultério figurada. Não, literalmente. Então, existem textos que nos propõem, né, uma vida de santidade na presença de Deus de forma literal, e outros textos que, obviamente, são interpretados de forma alegórica, né? A gente entende muitas coisas por alegorização, né? Como o texto lá de Gálatas, né, falando de Agar, né, que simbolizava a escrava, né? Você vê ali uma alegorização lá no texto de Gálatas, né? Era escrava, ao Monte da Arábia e tal. E uma alegorização que parte do próprio autor inspirado, né? Isso aí é Então, o texto que está, né? Você tem que... Você, meu amigo internauta que está nos ouvindo, né? Participando aqui dessa entrevista, você procura, né? Paulo fala muito o que se entende por figura, né? Adão é a figura, né? Do segundo Adão é a figura do primeiro Adão é a figura do segundo Adão, que é Cristo e tal. Então, você tem que procurar o texto. Tem que haver, pastor Fernando Galli, também uma dedicação. O estudante bíblico ele tem que se debruçar numa leitura completa de todo o texto bíblico, né? E entender que até as palavras alegoria vai se encontrar na Bíblia. Então você pega ali, né, e começa a estudar. Então você vai ver que não tem como você alegorizar textos que devem ser entendidos de forma literal, e nem tem como literalizar, né, textos que são entendidos de forma alegórica. Mas aí existe uma outra questão. Por exemplo, as profecias. As profecias são ditas e são expostas textualmente numa linguagem profética, mas elas se cumprem literal ou figuradamente? Né? Essa aqui é uma questão que o estudante da Escritura tem que se preocupar, né? Diga, a Bíblia se cumpre. A linguagem, às vezes, né, é uma linguagem profética, né, que tem uma figura de linguagem que você precisa conhecer. Mas na hora da profecia ser aplicada e se cumprir, ela se cumpre de forma literal. Embora, às vezes, as linguagens que são descritas lá, né, são figuras de linguagem dentro da perspectiva profética.
Vamos lá, eu vou colocar aqui aquele texto do Apocalipse, capítulo 9, que fala. Ele É, esse texto é está no jóia. Apocalipse, não quer sair. Não, não. Para você entender como é importante nós estudarmos as ciências que interpretam a Bíblia, né? Que nos Sim, ajudam como ferramenta, né? Porque o Espírito Santo, claro, ele nos ajuda, nós temos plena sim, certeza disso, mas ele quer que nós façamos a nossa parte, né? Buscar a sim, sabedoria como tesouros escondidos não é ficar esperando do céu, né, um e-mail celestial, né, para entrar na nossa mente, né? Não é bem assim, né? sim, Embora, se Deus quiser fazer isso, ele faça, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Mas sim, eu vou mostrar para os internautas como é terrível você não conhecer, não é? Ou não procurar saber como é que se interpreta a Bíblia. Valendo-se das ciências, né? Da hermenêutica, também da exegese, né? Então, aquele texto de Apocalipse 9, os testemunhos de Jeová, como é que eles interpretam esse texto? A estrela que cai do céu à terra é Jesus, quando ele começa a governar nos céus em 1914. Então, ele caiu do céu para a terra. Quer dizer, aí já meu Jesus. é, Aí é de pegou, amargar, parceiro. porque o verbo cair não quer dizer começar a reinar. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? É, aí, essa estrela faz um enorme buraco na terra. Aí os testemunhos de Jeová vê que o texto fala que desse enorme buraco saem gafanhotos. E eles começam a atormentar essas pessoas por 5 meses. Né? Quem são os gafanhotos para os testemunhos de Jeová? São os cristãos ungidos, aqueles que vão viver no céu, 144 mil, de 1919 para cá. Ainda tem a data ainda, de 1900. O buraco foi feito em 14. E os gafanhotos começam, por volta de 1919, a pregar e atormentar a gente com a mensagem deles. É uma mensagem que atormenta, mas não mata. Mas muitos querem morrer, né, quando ouvem as testemunhas de Jeová. É assim que eles interpretam. Pedem para morrer, mas não morrem. A fumaça preta que sai da cova do abismo interpreta assim o corpo governante. Essa fumaça preta simboliza que a coisa ficou preta para a cristandade. Dá até para lembrar daquela música. A coisa tá feia, a coisa tá preta, né? Quem não for das testemunhas de Jeová tá na unha do capeta, né? Parece que eles interpretam assim o negócio, certo? Sim, Agora, olha só que absurdo. Quem não usa a hermenêutica, a exegese correta para interpretar a Bíblia, chega nisso. Bota no texto qualquer coisa. Entendeu? Agora, quando o intérprete da Bíblia se vale de certas regras, ou seja, o que cair do céu significa, essa expressão na Bíblia? Né? Quem é que Jesus viu caído do céu? Ele? Ou ele viu o diabo caído? Você entende? Eu estou falando besteira, pastor? não, 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 não. Foi aquilo que eu falei ainda agora. Uma estrela caindo do céu, chamada Absinto, se faz referência a um ser angelical. Você está entendendo? Foi aquilo que eu falei. Você viu que eu fui pegando o panorama da interpretação do termo estrela em tudo. E aí, claro, a gente pode fazer uma interpretação sendo como um ser diabólico que acabou caindo, né? Caindo, ser angelical. Houve uma queda de um ser angelical ali, isso aí, dentro do próprio texto. Agora, o problema dos testemunhas de Jeová é que eles não sabem entender que expressões dentro de uma obra literária como o Apocalipse, ela é entendida pelo próprio texto. Vou lhe dar um exemplo aqui para os nossos internautas entenderem. Por exemplo, a palavra obras. Quando você vai estudar a palavra obras em Romanos e Gálatas, tem a ver com comportamento legalista, tá? Mosaico, que inibe toda a justificação pela fé. São obras em Romanos e Gálatas é completamente diferente do termo obras em Tiago. Quando você pega a expressão obras no texto de Tiago, lá fala sobre obediência e santidade.
como consequência de quem tem uma vida com Deus. Então, uma coisa, outra coisa, disse o grande filósofo Tim Maia. Você está entendendo? Então, então, quer dizer, a pessoa não tem a capacidade de entender o que palavras simples como essa que eu estou dando aqui, eu poderia dar milhares de exemplos aqui, a gente não vai ter tempo para isso, tá? Mas, infelizmente, eles não levam a sério o estudo correto das Escrituras, porque não dominam os sistemas de interpretação, né? A hermenêutica, ela é a ciência que interpreta corretamente a Bíblia, respeitando todas as suas figuras de linguagem, respeitando todos os livros dentro dos seus panoramas literários. Então, eles não respeitam isso, aí atropelando. E não é só eles não, viu? Não é só os testemunhas de Jeová. Uma grande massa dos pentecostais fazem isso em suas campanhas aí de reteté. Eu vou falar agora de algumas regras da hermenêutica, eu vou fazer alguma pergunta sobre isso. Por exemplo, uma das regras da hermenêutica diz que nós devemos examinar as palavras, primeiramente, em seu sentido comum. Né? Eu vou perguntar o seguinte, vamos lá. Às vezes, a gente vê que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vou fazer uma pergunta aqui que é uma pegadinha. Vamos lá, uma pegadinha. Sim. Às vezes nós temos que fugir da Bíblia para entender a Bíblia? Olha, aí é necessário porque é o seguinte, existem obras que nos ajudam, existe uma coisa na hermenêutica geral, quando você vai estudar a hermenêutica geral, que foi que eu falei anteriormente no começo, para você, por exemplo, estudar o contexto histórico-cultural de um texto bíblico, você vai ter que se utilizar de obras que vão ser referências, né, de agregação de valores e conhecimento ao texto que está sendo estudado. Porque vai ter um estudioso, um especialista naquela área do estudo do contexto histórico-cultural, que investigou a fundo aquelas realidades que vão ajudar você a compreender o texto bíblico. Tá? Tanto na perspectiva, por exemplo, você estudar o Antigo Testamento, você tem que conhecer as obras, por exemplo, você tem que sair um pouco da Bíblia, para você conhecer o Antigo Testamento, a língua hebraica e a cultura judaica, você precisa conhecer a Halahá, você precisa conhecer a Haggadah, você precisa conhecer a Pesher, né? a Mishnah, você precisa conhecer a Guemará, o Talmud. São obras que vão agregar a você um conhecimento da língua hebraica e da cultura judaica do texto do Antigo Testamento. Então, e são obras que, obviamente, são hermeneutas e exegetas, né, que estudaram aquilo ali. Por exemplo, hoje, para a gente ter um conhecimento mais consistente da doutrina neotestamentária, né, a gente tem que analisar como foi que os pais da igreja, né, dividido em categorias como os pais apostólicos, os polemistas e os apologistas, interpretaram textos bíblicos. Então, a gente tem que começar... precisamos sim, pastor Fernando Galli, precisamos sair da Bíblia, às vezes, para recorrer a outras fontes de outros estudiosos que também tiveram compromisso. Que, na verdade, amigo, quando o cara achou que descobriu alguma coisa nova em teologia, ele está rodado, porque ele acha que ele descobriu a pólvora. Mas a Bíblia já foi comentada, tanto no Antigo e no Novo Testamento, de forma exaustiva, durante mais de 2000 anos aí. Então, o cara tem que recorrer a outras obras, né, outras fontes literárias, inclusive da hermenêutica geral, tem a cultura histórica, contexto histórico cultural, existe também as obras que você, inclusive, tem que ter. Como é que você vai estudar um texto bíblico original se você não consultar uma obra, um texto fora da Bíblia, por exemplo, uma obra como um léxico, né, de análise sintática, morfológica e tal? Como é que você... Não tem como. Como é que você vai estudar a Bíblia? Por exemplo, como é que você vai saber da doutrina da Trindade se você não estudar a teologia sistemática, os concílios, né, a história dos concílios ecumênicos e tal? Vai ficar complicado. Então a gente precisa de obras que nos auxiliem no estudo da hermenêutica, sim. Uhum. Por exemplo, é o caso, às vezes, de tradutores da Bíblia, quando eles se deparam, por exemplo, com um texto como Lucas 3,14, aonde lá João Batista fala a ninguém, no grego, está escrito assim, a ninguém
Aí usa-se o verbo sucofantel. A ninguém acuseis falsamente. Só que o problema é que no grego está escrito a ninguém conteis figos. Ou seja, é uma rapax legômena que aparece aí. O que é uma rapax legômena? Rapax legômena são palavras que aparecem uma única vez. Sim. Entendeu? Ou seja, você tem que, nesse caso, fugir da Bíblia, pesquisar o significado dessa palavra fora da Bíblia e trazer para dentro da Bíblia, porque senão ninguém ia descobrir que contar figos é acusar alguém falsamente. E aí você vai descobrir, né? Agora, claro, não estou dizendo que por causa disso nós vamos fugir a hora que a gente quer para achar uma outra interpretação diferente da Bíblia. Não, não é isso. Mas, por exemplo, o termo sucofantel, no grego, era uma palavra usada, né, por causa de havia um contrabando de figos em Jerusalém, violento, né, no Império Romano inteiro, aliás. Né? Então, o governo romano pagava para pessoas delatarem, dedurarem quem exportava figos clandestinamente. Aí o que acontece? Ele dava uma gorjeta para quem dedurasse quem fazia isso. Mas o que acontece? Muita gente, para ganhar a gorjeta, caluniava falsamente. Inventava, aquela pessoa ali, ó, ele rouba figos, ele exporta figos clandestinamente. Então, era uma acusação falsa. E, com o tempo, a expressão que deriva do verbo grego sucofantel, passou a, acho que é assim que pronuncia, passou a significar acusar alguém falsamente. Sim. Se você achar que a Bíblia te ajudaria a chegar a essa interpretação, não chegaria. Por quê? Porque você tem que, para compreender o sentido dessa palavra, você tem que fugir da Bíblia. Mas fugir da Bíblia no bom sentido, ou seja, você sai da Bíblia, mas continua olhando para ela. Você não sai da Bíblia para virar as costas para a Bíblia, porque você quer desesperadamente encontrar alguma coisa que afague o seu ego para dizer que a sua interpretação está certa, né? É mais ou menos por aí, né, pastor? Sim, é isso aí, correto, concordo. Existem muitos textos bíblicos que são interpretados, né, pelo meio evangélico. A gente está aqui na tentativa de esclarecer para os internautas que o contexto, às vezes, dá também um esclarecimento maravilhoso. Por exemplo, você vai lá, né, no capítulo 12 do livro de Hebreus, e diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E muitos interpretam como anjos. Meu Deus, estou cercado por anjos e demônios, eles estão me vendo e tal. O termo testemunhas ali, mártir, no grego, dá a entender, dentro daquele contexto, que são todos aqueles que acabaram morrendo, né? Na galeria dos heróis da fé. São todos aqueles mártires de Hebreus 11 e tal. Então, cercado por nuvem de testemunhas é por todos aqueles que morreram, né? Guardando a sua fé, guardando, né, o seu estado espiritual original, né, com que Deus o chamou. Então, uma coisa ali é outra. Outro texto que também a gente pode esclarecer, e é muito mal entendido também, é o texto, por exemplo, que eu vou citar aqui, Mateus 5, 23, 24, que diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então, voltando, traz a tua oferta. Né? Não está falando, na verdade, aqui, a primeira coisa que as pessoas dizem assim mesmo, não, quando o irmão peca contra mim, eu tenho que ir lá, né, me arrepender, porque eu tenho que me humilhar porque me ofensou. Né? Esse texto ele é muito mal entendido por muitos. Na verdade, primeiro que não se trata de ofensa, né? Se trata, na verdade, de uma dívida financeira, esse texto. Esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Isso aqui não se trata de ofensa esse texto, se trata de uma dívida. E entrando em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz, o oficial de justiça, seja recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último ceitil.
Está falando de uma dívida financeira. Jesus disse, olha, quando você vier para trazer a tua oferta no altar, deixa a tua oferta e primeiro vai voltar com aquele que você deve e vai honrar o teu compromisso com ele. Depois que você honrar o compromisso financeiro com ele, você vem e coloca a tua oferta no altar, antes que ele juridicamente te entregue ao juiz. E o juiz te leve à prisão e tu não sairá dali até pagar o último centavo de toda a dívida. Então, primeiro que esse texto aqui não está falando de pão, de pecado, não está falando de nada, está falando de uma dívida financeira de compromisso. Segundo, é que quem recebe, né, e veja que vai primeiro reconciliar-te. Quer dizer, o verbo auristo está no passivo, está na voz passiva, significa que essa pessoa que está indo, ela precisa achar o agente, né, que ela deve, ela é o agente devedor, tem que procurar quem deve para receber a quitação dessa dívida. Então, muita gente pega esse texto, pastor Fernando Galho, e fala, não, poxa, o meu irmão me ofendeu, ele está magoado comigo, eu vou lá pedir perdão para ele, porque, meu amigo, pelo amor de Deus, esse texto não tem nada a ver com isso, né? E ele acaba recebendo, né, a ação de ser reconciliado, né? Reconciliado, a voz passiva é o sujeito que recebe a ação e não pratica a ação. Ele não foi lá para perdoar, mas foi para ser perdoado a dívida. Ele recebeu a ação. E aí a gente já percebe que, né, um texto, quando ele é lido no seu todo, e não com versículos isolados, a gente consegue entender o significado real de um texto também, pastor Fernando Galho. Porque as pessoas, às vezes, elas interpretam um texto isoladamente, e isso também é condenado pela hermenêutica séria. Só para você ter uma ideia, você que está nos assistindo, você interpreta, você pega uma palavra na Bíblia, você tem que interpretar o que ela significa por si mesma, como ela se relaciona com os versículos, as palavras da mesma frase, do mesmo contexto daquele livro, procurar entender o objetivo por trás do livro que foi escrito, né? É como o pastor falou agora há pouco sobre a palavra obras, dependendo do livro da Bíblia, significa uma coisa, né? Então, agora, é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque conforme aquele livro, A Espiral Hermenêutica, né? É um livro fantástico aquilo ali, gostei. Creighton Osborne, essa obra aqui. Exatamente. Isso aí nós estudamos ele no seminário teológico, né? Um baita livro. Sim. Tem um outro também. Então, veja que a gente começa a descobrir cada coisa, né? Aqueles que falam assim, olha, não, eu espero a revelação vir de Deus. Eu não vou atrás, Deus mostra para mim. Tudo bem, eu acho bonitinha essa historinha, né? Porque ela é baseada, inclusive, numa interpretação errada, fora do contexto. Né? Não, o Espírito Santo vos ajudará a dizer o que deve ser dito, né? Quando ali o contexto é quando eles estiverem presos diante de uma autoridade, né? Não é na hora de pregar um sermão que o texto está falando, né? Sim. É claro, né? O Espírito Santo nos ajuda a nos lembrar das coisas que aprendemos. Então, a gente, né, tem que ir atrás. Buscar a sabedoria como tesouros escondidos envolve a gente fazer a nossa parte, né? Deus mostra onde está o tesouro, aí a gente vai, estuda, pesquisa, se aprofunda, e a gente acaba descobrindo, nesse processo de estudar a Bíblia mais e mais, como aplicar versículos de uma forma mais correta na nossa vida. Não é só na questão de interpretar, né, em si, mas na questão de aplicação pessoal, né? Sim. Quando você... É uma coisa fascinante. Por isso que a Bíblia apesar de ser um livro pequeno diante da imensidão de Deus, diante dos pensamentos de Deus, mas cada versículo, conforme você se aprofunda, estuda, você que está nos assistindo, você vai aprendendo mais, vai descobrindo novas explicações que uma encaixa com a outra, e aí a Bíblia, você percebe que a Bíblia é um vasto depósito de sabedoria divina, né?
que nós crescemos na fé e no conhecimento dessa forma, né? Agora, só para terminar, então, porque nós já estamos chegando ao final da entrevista, como é que o senhor tem a dizer, então, para as pessoas que gostariam de estudar hermenêutica, né? Porque o nome já assusta, né? Hermenêutica, né? Parece nome de exame, né? De saúde. Se eu vim aqui fazer uma hermenêutica, sei lá, é um nome que já assusta, né? Mas o que o senhor aconselha, então, para aqueles que querem interpretar a Bíblia, estudar hermenêutica? O que o senhor tem a dizer como palavra de incentivo para essas pessoas, irmão? Olha, primeiro que a hermenêutica já é um termo grego, havia uma hermenêutica rabínica que tinha uma outra designação, que era o método Pardês, né? Eram 4 níveis de interpretação hermenêutica: o Pshat, né? O método Pshat, o Remes, o Drash e o Sud. Além desses 4 métodos de interpretação, havia ainda as 7 Midot, que eram as 7 regras de interpretação de Hillel. Um texto pode ser interpretado no mínimo de 7 formas, 7 níveis de interpretação segundo Hillel. O conselho que eu dou, isso aqui eu estou dando descrições para você ver a profundidade do texto bíblico. O conselho que eu dou é que você, primeiro, leia a Bíblia de forma inteira. Leia o Antigo Testamento ou leia o Novo Testamento inteiro, mas leia também se utilizando de ajuda, né? Leia o texto bíblico primeiro, leia a Bíblia toda. Depois procure um curso, um lugar onde de fato você possa fazer um curso de hermenêutica. Inclusive, eu já queria deixar em aberto aqui, até sugerir para o pastor Fernando Galli, que sempre faz, né, aí estudos maravilhosos, que pudesse fazer uma videoconferência com alunos que de fato pudesse estudar, né, hermenêutica, que eu sei que o pastor Fernando Galli também pode se propor a dar esse estudo. Você procurasse ajuda aqui do próprio canal. E, poxa, a gente está aqui, olha, faz 1 hora que a gente está dissertando sobre hermenêutica. E aí, de repente, você vai aprender, vai estudar hermenêutica com uma pessoa que, de fato, não estudou o assunto. O pastor Fernando Galli é um perito no assunto, eu estou aqui para comentar sobre o assunto, mas a sugestão que eu dou é que você estude a Bíblia recebendo a orientação de um hermeneuta. Você sempre tem que estudar a Bíblia, claro, jejuando, fazendo seus jejuns, suas orações. Você tem que ter ler a Bíblia no seu devocional, né, o texto inteiro da Bíblia, leia em carreirinha, leia a Bíblia de forma de carreirinha, mas também procure ajuda, porque a humildade não faz mal para ninguém, né? Poxa, a gente quer aprender, mas tem que se sentar para aprender e procurar aprender com quem sabe, né? Hoje eu estou aqui com o pastor Fernando Galli, trazendo um ensino sobre hermenêutica, mas um dia a gente se sentou para aprender, para poder se levantar aqui para ensinar. Então você também pode ser, você internauta que está assistindo, comece a fazer essa leitura da Bíblia por carreirinha, lendo a Bíblia de forma inteira, que você vai ver que a própria Bíblia, a priori, vai começar a interpretar a própria Bíblia. Depois você vai ter dificuldades com textos obscuros, você precisa buscar ajuda nos universitários mesmo, né? Você vai ter que procurar, então não tem para onde correr. Essa orientação que eu dou aos meus amados irmãos, né? E outra coisa, cuidado, você que é internauta, essas pregações de internet, lives de Facebook, nem todo mundo tem uma seriedade. Meu irmão, hoje em dia, pastor Fernando Galli está pegando, amigo. É tanta gente ensinando asneira no YouTube, no Facebook, no Instagram. Sabe do que eu chamo essas bobagens que a gente vê? Hermenereia. É a mistura de hermenêutica com hermenereia. É uma hermenêutica que dá um desarranjo e dá uma desinteria na galera. É complicado, parceiro, é complicado. É complicado. Hermenereia, é cada coisa que a gente vê. Tem um rapaz aí que falou que Jesus Cristo, só para você ter uma ideia, porque a gente falou das testemunhas de Jeová, tal, mas isso acontece no nosso meio. Teve um rapaz aí que disse que Jesus Cristo, nós temos que imitar Jesus, certo? Isso aí a Bíblia fala, né? Mas olha, se Jesus for rico, então nós temos que ser rico também. E aí ele fala, se eu comprovar na Bíblia para vocês que Jesus é rico,
Então, a gente vai ter que ser rico também. E aí a maneira de ser rico é a gente doar bastante dinheiro para a igreja, né? Porque Deus nos faz ser rico assim. Aí ele falou, quer ver como Jesus era rico? A Bíblia diz em Mateus 13:1, que Jesus saiu da sua casa e foi à beira do mar. Olha só, onde é que Jesus tinha casa? Na beira do mar. Aí você vê que absurdo, né? O cara não sabe Meu analisar Jesus. o contexto do texto. Se você pegar os evangelhos paralelos, você vai ver que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A Sim, cidade de Cafarnaum, a casa onde Jesus está, aqui no texto de Mateus 13, ela existe até hoje. E o pessoal visita ela. E fica sim, perto do mar da Galileia mesmo, fica perto do sim, mar sim. ali. É uma casa de pobre. Eu já estive na África e já conheci muita casa à beira do mar também, né? E aí o camarada ainda chega, comete a ousadia de dizer que Jesus ficou rico fazendo, porque ele era filho de carpinteiro, né? E aí ele fala assim, uma mesa que demorava 6 meses para se fazer, o camarada chegava lá, Jesus, quanto é que fica essa mesa aí? Ah, fica tanto. E demora quanto tempo? Passa amanhã que está pronta. Por quê? Porque ele era Deus, então ele fazia assim, ó, pum! Eu Gente, conheço este herege. você Eu conheço conhece? este herege que está se. Conheço, conheço. Coisa, gente, o cara Isso, enfia na Bíblia o que ele quer, entendeu? meu É, Jesus. Teologia da prosperidade, amigo. Quer que todo mundo então, esteja a casa na praia, curtindo, de é, boa. então, você quer ver? Ó, eu e o pastor, vou contar uma fofoca para vocês. Eu sou amilenista. O pastor, ele não é amilenista, ele é pré-milenista. Aliás, pré-milenista, né? E Premilenista pós-tribulacionista, né? histórico. É, Então, veja bem, ah, quando a gente interpreta a Bíblia, a gente se vale de regras de hermenêutica, as mesmas sim, regras. A gente chega em conclusões diferentes, mas eu não acho que as conclusões dele são abusivas, e embora ele discorde das minhas conclusões, ele não vai chamar de heresia. Por quê? sim, Ele vai falar assim, não, o pastor Fernando Gari está errado aqui, na minha opinião. Mas não são heresias. Por quê? Porque a gente segue regras. Então, o gráfico sim, de erro nosso, o gráfico de um erro nosso, pode variar assim, ó, sim, sim, sabe? verdade, Porque nós não somos dono verdade, da verdade, a gente não verdade, interpreta a verdade. Bíblia perfeitamente como Deus interpreta. Agora, o camarada que não estuda hermenêutica e exegese, quando ele erra, o gráfico do erro faz assim, ó. Aí ele interpreta certo. Aí, porque quando ele erra, é um absurdo. Aceitas são assim. Quando elas interpretam certo, elas capricham. Nossa, que coisa organizada, bonitinha. Até a revista é bonitinha, cheirosa, tudo bonitinho. Mas quando erra, meu amigo, é uma hermenerreia, certo? E não é só a questão de errar, pastor Fernando Gali, é pegar o erro e jogar na boca de Deus com o discurso Deus me revelou, ou seja, Ixi, Deus me revelou o erro. É complicado. Irmãos, para hoje terminar, eu tenho uma revelação de Deus. Não, a é, Bíblia já é a revelação de Deus para o homem. É uma revelação dada sobre um registro inspirado. O que nós precisamos é de iluminação divina para entender a revelação que foi registrada de forma inspirada. uma Isso é vez eu estava complicado. saindo da casa do meu sogro, casa do meu sogro ele ficava embaixo da igreja, sabe? Aí uma Sim. irmãzinha lá, aquelas irmã perva, que a gente fala irmã perva, né? É perversa. O apelido de perversa é perva, aqui, né? Aí então, eu falei, irmão, vem cá. Aí me chamou. Deus me pede para falar para ti. Eu falei, não pede nada. Não pede nada. E eu aprendi a dar essa resposta com o pastor Paulo Romero, tá? Deus não pede nada. Sabe por que não pede? Porque a irmã largou do marido para ficar com outro.
Irmão, mas Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Mas a mula não estava em adultério. Boa! Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Quando a gente não tem gabarito teológico para interpretar a Bíblia, aí a gente interpreta a Bíblia pela emoção, não pela razão. Sim. Claro, a razão e o Espírito Santo. Então você interpreta a Bíblia com a emoção e começa a falar asneira. Asneira. E eu peço, por favor, para você, bota na tua cabeça. Não inventa de ser pregador, não inventa de se declarar apologista. Defesa da fé, e não sei o quê. Tem um monte de apologista por aí que tem curso por correspondência, no máximo. Verdade. E às vezes nem isso. E o camarada... eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Claro, quando eu me converti a Cristo, fui estudar teologia numa faculdade batista de renome. E eu fazia cada besteira na hora de interpretar as coisas. E eu não tinha noção que eu estava errado. Era aquele amorzão pela apologética, como se Deus precisasse da minha ajuda. Né? Eu invocava com qualquer coisa. E aí o reitor da universidade, que eu vou falar o nome dele aqui, porque eu sei que ele me autoriza a falar o nome dele, porque o exemplo é contra mim, né? O pastor Lourenço Stélio Rega, autor do livro Noções de Grego Bíblico, ele meu amigo. Olha só, ele me chamou. Foi seu professor? Ele me chamou no gabinete. Ele foi elogiado por Daniel P. Wallace, profundamente respeitado. Claro. Ele não foi meu professor de grego, né? Mas ele me chamou no gabinete pastoral ali da reitoria da faculdade. E aí eu entrei ali, já invoquei com ele, porque ele tinha uma miniatura do templo de Meca. Era um enfeite. Eu falei, Maio, que isso? Eu era o cara que achava assim, não, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, tudo que ia contra o que eu acreditava, sabe? É uma coisa horrorosa. Esse irmão chegou para mim e falou assim, você quer ser apologista? Seja, mas não se declare apologista antes de se formar em teologia, antes de conhecer bem as línguas originais. Sim. Porque o que tem de apologista que não só fala bobagem. E aí eu dei uma resposta brava para ele, ainda eu achava que eu sabia mais do que ele. Olha que absurdo, né? Comecinho, 2 anos de convertido, né? E ele mandou um e-mail para mim. Ele mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte, eu saí da faculdade por causa disso. Olha só, ainda achava que eu estava saindo do mal. Olha o absurdo de uma pessoa completamente equivocada. E o pastor Lourenço Stélio Rega mandou para mim um e-mail dizendo assim, eu espero que um dia a vida te presenteie com amor e com a graça de Deus. Olha só o que eu ouvi desse homem. Irmão, eu fui estudar numa outra faculdade de teologia, muito boa, o seminário onde me formei. Passou 2 anos, eu senti vergonha do que eu fiz naquela faculdade. E eu escrevi um e-mail, uma carta, aliás, mandei entregar em mãos para a reitoria daquela faculdade para eu pedir desculpa do meu péssimo comportamento, porque eu achava que eu sabia, e eu não sabia que eu não sabia. Sim. Entendeu? Não se declare, sim. Tudo bem, você quer defender a fé, tudo bem, todo mundo gosta de defender a fé, mas não se proclame apologista sem você ter um certo gabarito, sabe, de estudos teológicos, de estudar algumas ciências, entendeu? Para você não sair falando caca por aí, como tem muita gente falando, né? E se debruçando na revelação do Espírito Santo, que não é o Espírito Santo coisa nenhuma, é a emoção que tem em você, que você enfia na Bíblia que você quer, entendeu? E aí você vê as loucuras que a gente vê. Apesar disso, a gente é a igreja de Cristo, a gente entende que isso acontece,
E eu quero agradecer a presença e agradecer o pastor Lourenço Estélio Rega. Meu irmão, sempre falo isso, as suas palavras, o seu puxão de orelha, me ajudaram muito. E o senhor foi ainda muito bonzinho comigo, pastor Lourenço Estélio Rega. Se um dia o senhor tiver a oportunidade de ouvir o que eu estou falando, sou muito grato ao senhor. Que Deus te abençoe, viu, pastor? Pastor Rafael Rocha, eu agradeço a sua participação. O senhor vai voltar mais vezes, porque o senhor já é, né, da casa, certo? Bom? Eu que agradeço, pastor Fernando Galli, muito obrigado pela oportunidade, né, de nos entrevistar. Eu quero agradecer a todos os internautas do canal do pastor Fernando Galli, né, que tem aprendido profundamente com todos os vídeos que têm sido expostos. Quero agradecer aos membros da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, porque eu mandei o link para o grupo da nossa igreja. Quero agradecer os membros do grupo Refúgio Teológico Top, que é um grupo formado pelos maiores professores de teologia desse Brasil. É uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Fernando Galli. É uma honra estar aqui. Tá bom, que Deus abençoe você. Nós vamos terminar o nosso programa. O senhor aguarda aí para a gente se despedir depois do encerramento. Eu vou mostrar para você a propaganda do nosso curso de apologética. A gente volta na segunda-feira com uma entrevista com um professor de escola bíblica dominical que ensina muito bem, nosso irmão Zequinha. Ele vai falar sobre as marcas da igreja verdadeira. Sensacional, né? A gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Até segunda-feira. Tchau! Deus te abençoe. Você que deseja conhecer mais sobre as doutrinas da Palavra de Deus e deseja compartilhar sua fé com adeptos de seitas, há uma grande ajuda para você. O curso de Apologética Online, do pastor Fernando Galli, ministrado num site em área restrita apenas para alunos, tem ajudado muitos irmãos no campo teológico, apologético e evangelístico, com 30 videoaulas com 45 horas ao todo e com 800 páginas em apostilas em PDF sobre seitas e doutrina bíblica. Você aprenderá a dar as respostas bíblicas visando a conversão dos sectários. Para maiores informações, entre em contato com o WhatsApp do pastor Fernando Galli, 016 99637 1225. Matricule já.